Boa tarde! Está começando Conexões nesse feriado. E hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que pretende transformar o abandono afetivo em ato ilícito. Também vamos te mostrar um coletivo que realiza plantio de mudas e restauração de nascentes na região metropolitana de Goiânia. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste na TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. O nosso programa tenta ser mais acessível para a comunidade surda. Por isso, temos interpretação para Libras feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa. Além disso, nós fazemos descrições físicas de todos os que participam do programa no estúdio, para garantir um pouco de acessibilidade para as pessoas cegas e de baixa visão. Começo sempre pela minha autodescrição. Eu sou Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, com cabelos escuros e longos, olhos também escuros, e ao meu lado esquerdo está o professor Diego. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio da TV, e atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, com uma tela bem no centro, onde está a logo e o nome do programa. Bom, e para começar o Conexões de hoje, a gente já vai para o nosso principal assunto. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou um projeto de lei que torna ato ilícito o abandono afetivo de filhos por pai, mãe ou responsável legal, desde que efetivamente comprovadas as consequências negativas do abandono. Essa proposta é da deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e traz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil para prevenir e compensar o abandono afetivo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora de forma remota com o presidente da Comissão de Direito da Família da UAB Goiás, o Cristiano Melo. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao Conexões. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. Vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem moreno, aproximadamente 1,78 m, estou usando óculos, tenho cabelos grisalhos, barba, estou com um blazer bege e uma camisa cor-de-rosa. Bom, para a gente começar, Cristiano, queria que você explicasse primeiro o que configura abandono afetivo. É um pai, uma mãe, um responsável não se relacionar com um filho, não oferecer carinho, cuidado, atenção? Explica melhor para a gente. Muitas vezes, num processo de divórcio, numa separação, geralmente os pais acreditam que pagando pensão alimentícia, eles estão cumprindo o seu papel. Mas não. O mais importante, talvez, sejam as conexões, os laços afetivos. A presença, o ser presente, estar presente, ouvir, compartilhar. Então, assim, essa vivência do dia a dia, ela é muito importante. E quando o genitor, ou a genitora, ou o responsável legal não oferece isso para uma criança ou para um adolescente, ele está cometendo um abandono afetivo. Bom, e o que o senhor avalia desse projeto de lei? É importante, de alguma maneira, punir pessoas que abandonam filhos, né, tornando esse ato ilícito? Como é que o senhor entende essa proposta, né, que ainda não se tornou lei, mas está caminhando, né, no Congresso e pode ser que vire lei? Eu sou mais radical. Eu acho que o abandono afetivo, ele deveria ir além do ato ilícito, ele deveria ser um crime, deveria criminalizar esse ato. Por quê? Porque a criança ou adolescente abandonado, eles levam essa marca para a vida toda. Talvez eles não consigam ser adultos bem estruturados. Então, o pai, a mãe ou o responsável legal, quando ele se omite dessa obrigação, que é uma obrigação, ele está causando uma sequela, talvez, para a vida toda. Então, assim, já é um avanço. É um avanço transformar isso em ato ilícito. É um avanço ter o direito a uma indenização.
mas eu acho que, com o tempo, nós precisaremos ir além do ato ilícito. Doutor, para o nosso público entender, qual que é a diferença do ato ilícito para o crime? Vou fazer aqui um parêntese na nossa explicação, só para a gente entender o tipo, né, penal que o abandono afetivo pode levar caso esse projeto seja aprovado. Ato ilícito, ele tem uma penalidade menor do que de um crime, é isso? Isso. Ele é uma violação da lei, quando causa algum dano para alguém. E que esse dano tem uma possibilidade de ser reparado. Então, o tratamento que isso vai levar é de algo indenizável, mas não é algo que está criminalizado, ou seja, ele não vai ser passivo de uma pena, de uma punição, de uma detenção, algo nesse sentido. Então, a minha posição é que, além do direito à indenização por parte da criança e do adolescente, é que esse pai, essa mãe ou esse responsável legal ainda pagasse uma pena, ele fosse preso, de repente. Então, por quê? Porque ele vai estar destruindo o futuro de outra pessoa. Então, eu acredito que deveria ser assim. Mas, como eu falei, já é um avanço, porque hoje nós lutamos para conseguir uma indenização. A partir do momento que tiver essa mudança, nós provando que realmente o jovem ou a criança tem as sequelas do abandono, nós já teremos direito à indenização. O senhor gostaria que se equiparasse ao que hoje acontece com a questão da pensão alimentícia, né, do abandono financeiro, que hoje é crime, né? Se alguém que deve pagar pensão para uma criança ou um adolescente não faz isso, ele pode ir para a cadeia. Exatamente. Esse é o ponto. Eu acredito que deveria ter a punição análoga à da pensão alimentícia. Comprovou o abandono, de 30 a 90 dias de cadeia ali, mais indenização. É isso que eu acredito que tinha que ser feito. Para a gente terminar, Cristiano, existe um adendo, né, de que devem ser comprovadas as consequências desse abandono afetivo. Como fazer isso? Por exemplo, se esse projeto passar, o abandono afetivo se tornar um ato ilícito e um filho, uma filha que foi abandonado, entrar na justiça para uma indenização. Como ele vai conseguir comprovar? Por laudos psicológicos, psiquiátricos, com provas mesmo materiais, às vezes de uma não resposta, por exemplo. Como fazer essa comprovação? Conversas de WhatsApp, no caso, quem está com a criança, o representante legal da criança, tentando contato com a outra pessoa e não conseguindo, ou a própria criança e adolescente tentando e não conseguindo, laudos psicológicos, psiquiátricos, até mesmo questões escolares, porque se a criança, por exemplo, ia bem na escola, enquanto tinha convivência com o pai, e depois que o pai abandonou, passou a ir mal na escola, isso também serve. Então, assim, é um arcabouço de provas que nós precisamos elaborar e apresentar para que não reste dúvida da sequela que o abandono causou. Tá certo, Cristiano. A gente conversou, então, com o presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Goiás, o Cristiano Melo, para nos explicar um pouco mais sobre abandono afetivo e sobre essa possibilidade, né? E a gente continua acompanhando para saber se o abandono afetivo vai virar ato ilícito e, claro, a gente volta a conversar sobre esse assunto com vocês depois. Muito obrigada, Cristiano. Espero que a gente volte a falar mais sobre direito da família e sobre outros assuntos importantes também. Eu que agradeço, estou sempre à disposição do programa. Até mais. Bom, e agora a gente muda para falar sobre meio ambiente e para te mostrar uma iniciativa que tenta resgatar a convivência harmônica entre a cidade e a natureza, respeitando a fauna, a flora e as águas. Os Plantadores de Água são um coletivo de plantio de mudas e restauração de áreas degradadas e nascentes, que atua aqui em Goiânia e na região metropolitana da capital. Você confere mais informações sobre os Plantadores de Água agora numa matéria especial que foi produzida por uma estudante de jornalismo da UFG, sob a orientação da professora Gabriela Marques. Segundo a revista Sustainability, o Cerrado é o berço das algas do Brasil, pois é a origem das nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas mais importantes do país. Porém, alguns fatores têm ameaçado esse grande volume de água. Entre eles está o desmatamento.
E não é novidade que Goiás está cada vez mais quente. Essa foi a conclusão do estudo realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O INMET registrou um aumento da temperatura média anual em relação aos anos de 1962 a 1990 e 1991 a 2020. E nesse mesmo sentido, os goianos já notaram com certeza a diminuição das chuvas aqui no Cerrado, visto que tudo isso está interligado. O geógrafo, professor e doutor em climatologia, Diego Tarley Ferreira Nascimento, comenta brevemente sobre os períodos de escassez de água. Quando temos esse período que falta água, que já é bastante recorrente, nós já sabemos que vamos ter reflexo nesses 3 aspectos de faltar água nas residências, falta água para a produção de alimentos, também falta água para a produção de energia elétrica. E quando temos um cenário um pouco mais preocupante em relação de que está havendo ano após ano uma redução dos volumes e da distribuição das chuvas, esses problemas acabam se acentuando cada vez mais. É o que nós estamos percebendo nos dias atuais. E para melhorar os níveis de água do nosso bioma, uma das soluções é plantar árvores. Isso mesmo, o doutor em climatologia Diego explica o motivo pelo qual isso acontece. A gente sempre fala que as árvores elas são os pulmões, né, do planeta, só que também temos que pensar que ela também é o armazenamento, ela é a caixa d'água, né? A gente chama o cerrado de caixa d'água, mas de fato é a vegetação do cerrado que desempenha esse papel. Porque as raízes das árvores elas permitem que a água que precipita consiga de fato infiltrar e alimentar as reservas subterrâneas. Se nós não temos ali nenhuma vegetação, se o solo está compactado, se ele está tomado por culturas agrícolas ou pastos, essa água vai precipitar e vai escoar e vai embora. E ela não vai alimentar os lençóis e aquíferos também subterrâneos. Então, a permanência da vegetação é justamente para recarregar esses mananciais subterrâneos que depois vão desaguar nos rios e lagoas também. E é aí que entram as iniciativas que realmente fazem a diferença para o meio ambiente. Nós estamos hoje no setor Goiânia 2, aqui na capital goiana, acompanhando o trabalho dos plantadores de água e a sua respectiva importância para o ciclo da água aqui no nosso cerrado. A ideia do nome plantadores de água é porque a gente entende que a árvore ela está intimamente ligada com o processo das águas, ou seja, da infiltração da água no solo e posteriormente a saída da água pelos olhos d'água, pelas nascentes, né? Então, a ideia de plantar, a gente não queria colocar o nome de plantadores de árvores, mas sim plantadores de águas. Por quê? Por conta dessa questão, dessa intimidade entre a água e o plantio de árvores. E sobre os benefícios, Ernesto destaca primeiramente a melhoria na qualidade da água. A primeira vez que a gente fez, a gente contratou uma empresa que ela fez a análise da água e a gente percebeu que falta muito pouco para a qualidade, porque tem a classificação das águas que diz classe especial até classe 4, que é a pior. A gente estaria entre a classe 1 e a classe 2, ou seja, a gente está com a nascente de uma qualidade muito boa dentro de um ambiente urbano. Você tem ali o bairro ao redor e aquela área verde que não está muito distante da rua e que mesmo assim você tem uma qualidade de água incrível. E termos de fauna e de flora, mas principalmente de fauna, a gente percebeu um incremento muito grande de aves no local. Tiago Coalhato é biólogo e explica que os plantadores de água não pensam em ficar parados. As perspectivas para o futuro são animadoras e de cada vez mais crescimento. Está crescendo muito e uma das nossas propostas, das nossas vertentes dentro do Plantadores é a partir desse ano a gente desenvolver projetos de acessibilidade. Então a gente já está desenvolvendo parcerias com escolas que atendem esses alunos com necessidades específicas, em geral, para que essas escolas também tragam esses alunos e eles possam participar e se conscientizar também das ações que nós realizamos nos plantadores. Iniciativa importante, né? E bacana essa matéria. Te avisei que é uma matéria feita por uma estudante de jornalismo aqui da UFG, dentro de uma disciplina da Faculdade de Comunicação e Informação, que são nossos parceiros aqui no Conexões. E você também pode ser o nosso parceiro. É só mandar sua mensagem com críticas, sugestões ou dúvidas para o WhatsApp.
O nosso número vai aparecer aqui na tela, já está aí, ó, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo e mandar mensagens para a gente pelas redes sociais. Procura a TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no X, no TikTok. Já pode seguir os perfis, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, nos ajudar a fazer a nossa programação. Eu e o professor Diego agradecemos a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente volta amanhã com mais conexões. E, claro, te deseja um ótimo feriadão, viu? Muito obrigada, grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.